Existe uma dimensão política em tudo que a gente faz, principalmente no espaço público, né? Mesmo de flores aos vivos, se você coloca no espaço público, ele ganha uma dimensão política na medida em que você está, na prática, reivindicando aquele espaço como uma superfície de poesia. Você está legitimando um determinado uso social do espaço, uma coisa que poderia ser considerada arte ou que outras pessoas podem considerar um crime. Você está colocando um discurso que não foi encomendado e não foi necessariamente previamente autorizado muitas vezes. E quando a gente está na rua, a partir do momento que eu colei um lambe, aquilo já não é meu já. Eu já vejo como da rua, então pode vir alguém agora ali rasgar, sabe? Tá na rua, tá no espaço público, né? Minha intenção, assim, em fazer esse trabalho na rua é tirar um pouco as pessoas da rotina, sabe? Tirar ela do caminho normal dela. Ela tá andando e de repente ela se encontra com um poema e esse poema muda o sentido do caminho dela ali, né? Uma amiga minha começou a sofrer ameaças de estupro. Alguém encontrou todas as informações dela e ela ficou super preocupada. Nisso ela foi na polícia para fazer BO e ninguém fez nada. Foi na delegacia da mulher, não fizeram nada. E ela começou a ficar mal, entrar em depressão, crise de pânico, não queria sair de casa. Então eu aproveitei exatamente que eu já estava com os desenhos e desenhei ela. Eu falei para ela, você tá lutando por isso, tá conseguindo. Então pra mim você é uma guerreira. Todo mundo passa por alguma coisa na vida, às vezes nem todo mundo tem coragem de contar histórias e nem sempre acha que tem força também para seguir em frente. O espaço público, ele modifica diretamente o conteúdo da palavra, né? Tem a nossa frase, o caminho muda o sentido do poema, porque o mesmo poema escrito na frente, a palavra liberdade, por exemplo, na frente de uma escola, ou na frente de um presídio, ou na frente de um parque, essa palavra é interpretada de maneiras diferentes, de acordo com os usos sociais desse espaço. Na linha inversa, o poema também muda o sentido do caminho, porque ele também transforma e também pode sugerir novos usos para aquele espaço. Quando você passa por uma placa escrita "não pise na grama", você pode optar por respeitar ou não essa placa. A gente tem a intervenção que a gente coloca o "não pise nos outros", que é uma outra proposta de uso. A grama, acredito que ela está ali para ser pisada mesmo, porque ela não, você pode fazer um piquenique, ela não vai morrer, não vai deixar de existir. O que é realmente relevante para que a gente possa conviver em sociedade, para que a gente possa viver bem e que a gente possa compartilhar e usufruir dos nossos direitos? Nossa proposta é provocar esse tipo de reflexão. Paulestinos começou em 2012, eu e o Renoir, nós dois somos nordestinos, ele é pernambucano, eu sou baiano. A gente está muito mais tempo aqui em São Paulo do que no Nordeste, mas a gente buscou uma maneira de ressaltar essa raiz que a gente tem, mas misturando com as outras coisas que nos inspiram, que nos transformaram, assim. A gente trabalha muito com ficção científica, com cultura pop, misturando com o lance da cultura tradicional, nos cangaceiros, da luta de classes que existe até hoje no Brasil. Então a gente tenta mostrar isso também um pouco no nosso trabalho. O Agridoce começou no fim do ano passado, mais por uma necessidade desesperadora de me expressar. Eu sempre trabalhei com ilustração, sou formada em design, mas todo o meu trabalho pessoal realmente nunca saiu do sketchbook. Queria muito ter meu trabalho na rua, sabe, fazer algo além do comercial. Então eu peguei uma série de desenhos que eu já tinha pronto, que já eram as guerreiras, mas o projeto ainda não tinha o nome, e falei, vou colar. Eu sempre ando com os lambes na mochila, um pouco de cola, e aí dependendo do rolê que eu faço, onde eu vou, eu dou uma pilha assim, eu vou e colo. As frases começaram mais, assim, a gente trabalhava mais com questionamentos, assim, com o que é a metafísica, que é um questionamento filosófico. E aí em 2016 a gente começou a fazer frases também, numa criação mais caótica também. A gente sempre tenta dar um duplo sentido, assim, quem olha de longe lê uma coisa, quem se aproxima lê outra. Esse daqui mesmo é um que tem esse jogo, assim, né? Tipo, sua autenticidade combina com a sua máscara.
mas aí vira também, de longe vai virar a sua cidade, combina com a sua máscara. Eu tenho muita referência de quadrinho, né? Desde criança sempre amei quadrinho, HQ, super-heróis. Então foi realmente essa questão de ficar como se fosse um balãozinho de fala mesmo. No começo do projeto eu escrevi um manifesto que falava exatamente essa questão de que agora talvez seja a hora da luta mesmo, sabe? De você não baixar a cabeça para essas pequenas, desde microagressões até questões maiores, e seguir em frente, encontrar a força em si mesma. A partir do momento que você acredita em igualdade para o sexo e direitos iguais, você é feminista, não tem como fugir muito disso. Esse daqui foi um trabalho que a gente fez, iniciou lá na Cracolândia, pela residência artística que a gente fez lá. O nome desse trampo chama Vidas em Obra. Então a gente fotografou algumas pessoas que moram lá, e aí aqui tem trampos misturados meu, do Cauê, do Zeca, do Sato. A poesia fala de liberdade, a poesia fala do que é a rua, do que é a vida, e hoje essa poesia precisa estar na rua, porque ela tem uma função também de memória social. Existe um poema do Mário Lago, que é O Povo Escreve a História nas Paredes, que é um poema de 1948. E ele fala sobre isso, enquanto existia uma mão com um pincel, mesmo que o povo não tenha as imprensas, mesmo que não tenha os jornais, esse povo vai escrever o que ele está sentindo nas paredes. A rua é o espaço de expressão das pessoas que não têm outros meios.